O pecado é enganoso. Continuando a observar as características do pecado, para ver como nós não temos o livre-arbítrio teologicamente falando, o pecado é enganoso. A Bíblia fala sobre nós sermos endurecidos pelo engano. Assim como todo engano, a vítima desconhece o seu estado de enganação. Ao mesmo tempo que a vítima pensa que é rica, abastada e não precisa de ajuda alguma, na realidade é infeliz, miserável, pobre, cega e nua. A ideia de inculcando-se por sábio, mas na realidade já se tornou louco faz tempo. O pecado também é endurecedor. Ele tem o poder de endurecer aquele que o pratica. Quanto mais fundo o ser humano mergulha no pecado, menos o pecado incomoda. A própria consciência do ser humano se torna cauterizada. Para prestar atenção. Todo pecador se encontra agora cometendo aqueles pecados que antes desprezava. E os pecados que despreza agora, ele se encontrará cometendo algum dia. Por isso que a gente diz que o pecado também ele é escravizador. O pecado escraviza todos aqueles que o cometem. Porque todo que comete pecado é escravo do pecado. O pecado reina sobre o pecador e monta em suas costas como um tirano até que eventualmente o atira no poço de destruição e morte. Se a pessoa não é cristã, ela possui uma corrente em volta do seu pescoço muito pior que qualquer corrente física. Você pode conseguir abandonar até um pecado específico, mas outro pecado imediatamente tomará o seu lugar. Por exemplo, o pecado do orgulho ou da justiça própria, pelo que você imagina ter realizado a mudar a si mesmo. Também o pecado ele é degradante. O pecado afunda o mais distinto e mais nobre dos homens e das mulheres nas profundezas da vergonha e da degradação. Veja aquele jovem promissor que se tornou mentiroso, manipulador, a jovem linda que entrega o seu corpo sem cobrar nada por isso. O pecado transforma anjos em demônios e transforma homens em animais irracionais. E por isso que o pecado também é pervertido. O pecado não é uma frivolidade, ele não é bonitinho, ele não é divertido. O pecado é extremamente perverso e mau, é sobremaneira maligno. Todo pecado é depravado, feio, vil. Porque pensa comigo, o primeiro bebê que nasceu no mundo cresceu para assassinar o seu próprio irmão. A história da humanidade tem sido um longo fluxo de constantes guerras, concupiscência, ódio, tortura, estupro, perversão, abuso, brutalidade. De fato, é uma bênção nós não sabermos os detalhes dos pecados que foram cometidos pelos nossos amigos e parentes na noite que passou. Veja que o mundo não é mau por causa de alguns poucos Hitlers. O mundo é do jeito que é porque é composto de multidões de pessoas como você e eu. O pecado, apenas pelo prazer de fazer o mal, sem qualquer razão ou recompensa, flui de dentro do coração humano e corrompe a todos nós. Depois de meditar em tudo o que vimos sobre o pecado, a conclusão é instantânea. O ser humano não possui arbítrio livre quanto ao mal e usa sua vontade, a sua liberdade de escolha para pecar e ir contra a vontade de Deus. E aí, como podemos nós, que conhecemos e acreditamos nessas verdades sobre o pecado, não torná-las conhecidas para os outros? Será que nós devemos reter essas informações das outras pessoas em nome da educação e da etiqueta? É errado usar as mesmas palavras que Deus usou para expor os pecados? O pecado é uma abominação e leva à destruição de inúmeras vidas. Como pregadores do Evangelho, nós devemos abandonar a autopreservação e o desejo de ser estimado pelos homens. E de forma corajosa e amorosa devemos empregar as palavras duras que melhor expõem a vileza do pecado, para que os homens possam se desviar dele como se fosse uma praga e correr para a salvação em Cristo. Alguém pode pensar, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? A verdade sobre o pecado é perturbadora e a linguagem é dura. No entanto, devemos entender que o ensino franco sobre o pecado é uma parte essencial do Evangelho de Jesus Cristo. Os homens devem entender o que eles são e o que eles têm feito. Embora tais verdades sejam escandalosas, até mesmo penosas, elas são bíblicas e necessárias. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.